Olá, tudo bem? Começa agora o Teju, o telejornal do curso de jornalismo da Uninter. Esta edição foi feita totalmente de modo remoto, respeitando o isolamento social em virtude da pandemia do coronavírus. Acompanhe agora os nossos destaques. Setor de turismo tem a menor arrecadação da história no Brasil. Produção de soja e milho no Paraná batem recordes por 2 anos seguidos. Mulheres enfrentam sobrecarga emocional em tripla jornada com trabalho em home office. TikTok. Aplicativo vira febre durante isolamento social. Confira agora nessa edição do Teju. As políticas de restrições sociais impostas pela pandemia de Covid-19 afetaram diretamente o setor de turismo. Mas qual será o cenário de retomada dessas atividades? Você acompanha na reportagem de Nicole Rayana. Um dos setores mais impactados pela pandemia de coronavírus foi o turismo. As companhias aéreas e a rede hoteleira foram afetadas com a redução de voos e o cancelamento de viagens. Na opinião de David Vargas, empresário do setor, a retomada completa pode levar até 2 anos. Eu acredito que após a pandemia, eu acho que não vai se modificar muita coisa. Durante 2 anos ainda vai estar essa perseguição aí por questão de segurança. Mas depois de 2 anos cai no esquecimento, assim como caiu o HN1, e as coisas vão voltar ao seu normal. Eu não acredito em um novo normal, né? Segundo o levantamento do Conselho de Turismo da FEComércio de São Paulo, de março a junho, o setor acumulou uma perda de 6,2 bilhões, comparado ao mesmo período de 2019, uma queda histórica. Diante dos números negativos, os governos estaduais começaram a buscar uma solução para recuperar o turismo após a pandemia. No Paraná, a estratégia encontrada é a execução de políticas públicas como incentivar e criar benefícios para passeios regionais. Começamos a ter que fazer uma conscientização de que teríamos que reverter o quadro, passarmos a ser receptivos e não emissivos. Então é um trabalho que está sendo feito, uma programação regionalizada. Nós temos no Paraná 14 instâncias governamentais, então são divididos, o estado está dividido em 14 regiões, em cada região dessa nós temos um responsável e passamos a trabalhar em cima das regiões, né? Gabriel Bukalovski é fotógrafo e aventureiro. Em 3 anos de viagem pelo Brasil, ele já visitou 17 estados. No momento, ele não aposentou a mochila, mas mudou a rotina, adaptando o trabalho para a região do Paraná. Precisei sentar e verificar as alternativas para planejar um bom roteiro de viagem. Então eu fico por aqui, faço meus trabalhos por aqui, tento manter parceria com empresas que já estão em atividade, que não podem parar, lógico, com todos os cuidados possíveis. Para aqueles que querem no futuro se arriscar em aventuras turísticas, ele aconselha. O passo inicial é você sair do lugar, né? Então realmente tem que gostar do que faz, né? Quero me aventurar. Então você tem que se permitir para isso. Segundo pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, o setor perdeu mais de 56 bilhões em faturamento ao longo de 2020, uma queda de 33% na comparação com 2019. Para este ano, o setor espera uma retomada gradual e as maiores apostas são em atividades que privilegiem o ar livre. A produção de grãos no Paraná continua a bater recordes. As safras de soja e milho superam seus volumes de produção anualmente. Dificuldades no cultivo dessas monoculturas ainda existem, mas a projeção de colheita é positiva. A safra de grãos se encaminha para a reta final no Brasil. Segundo a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, o país deve colher mais de 251 milhões de toneladas na safra 2019-2020. O desempenho deve-se às produções de soja e milho. Neste ano, o estado do Paraná teve que lidar com a estiagem que afetou toda a região. Mesmo assim, a expectativa de produção é alta. O volume chega a mais de 41 milhões de grãos,
aumento de 5 milhões em relação à safra passada. Ela esteve abaixo da média, mas ela teve uma regularidade, né, na pluviométrica. Então choveu pouquinho, mas choveu pouquinho durante toda a parte vegetativa da planta. O interessante é a gente analisar que essa estiagem ela alterou a produtividade tanto para cima quanto para baixo. Por que dessa variabilidade tão grande? Porque a safra não acabou ainda. Embora os números apontem para uma alta na produção, muitos produtores foram afetados com o efeito da estiagem, como é o caso da família Jusviak. Então, as cultivares que a gente plantou dia 15 de outubro até final de outubro, que são os cultivares mais precoces, elas não sentiram tanta seca, produziram seu potencial, a gente conseguiu colher bem. Já os lotes onde a gente plantou a soja a partir do dia 15 de novembro até o final de novembro, essas cultivares elas foram muito afetadas pela estiagem. A família teme que, se a seca permanecer, pode comprometer a próxima colheita. Até então ela está se desenvolvendo bem, essa estiagem não está afetando 100% na produção da planta. Porém, se essa estiagem continuar, quando a planta estiver em fase de alongamento, de fase de enchimento de grão, ela pode prejudicar bastante a produção, sim. Então vai aquela mesma coisa, a gente vai ter que investir mais em correção do solo, mais em adubação e uma cultivar um pouco mais tolerante à seca. Porque quando você tem uma planta mais nutrida, mais forte, a planta ela tende a aguentar mais a seca, mais a estiagem. Então, com isso, ela conseguiu entregar um pouquinho melhor. O Brasil fechou a safra de 2019-2020 com um recorde histórico de mais de 250 milhões de toneladas produzidas, um volume de cerca de 4% superior ao ciclo passado. A projeção da Conab para 2021 é ainda maior, mais de 270 milhões de toneladas. A seguir, vamos conhecer a história de trabalhadores que precisaram se reinventar durante a pandemia. O isolamento social e as demais medidas para conter a propagação do novo coronavírus trouxeram inúmeras alterações nas relações de trabalho. Neste bloco, vamos conhecer como muitos profissionais estão se adaptando a esta nova realidade. De acordo com o levantamento divulgado pelo Instituto Locomotiva, 4 em cada 10 trabalhadores brasileiros foram dispensados no período de pandemia. Confira as mudanças na rotina das diaristas na matéria de Lourival Padilha. Diaristas e domésticas convivem com o medo de, por algum motivo, perderem seus empregos diários por conta das novas regras de isolamento social. Algumas trabalhadoras foram dispensadas e estão recebendo um valor reduzido de seus patrões. Mas no caso da dona Marisete Gonçalves é diferente. Ela continua trabalhando nas casas e recebendo seu salário total. Eu trabalho todos os dias, ninguém me dispensou do meu trabalho. E eu tenho que trabalhar todo dia, mudou nos cuidados, né? Tem que ter toda hora trocando máscara, álcool, gel. Eu já optei, desde que eu comecei a trabalhar, em usar luvas, então, e as casas exigem ainda que trabalhe o dia todo de máscara. Um dos primeiros casos de morte por coronavírus no Brasil foi no Rio de Janeiro. Uma senhora de 63 anos, hipertensa e diabética, que trabalhava como empregada doméstica em uma casa no Leblon. Os patrões optaram por não dispensar a trabalhadora e o pior aconteceu. Mas o caso da dona Elza Oliveira é diferente. Ela contrata serviços de diaristas e de domésticas durante cerca de 23 anos. E ela optou que sua diarista ficasse em casa por conta do risco. Desde o começo da pandemia, desde o dia 16 de março, que foi a última vez que ela esteve na nossa casa, a gente dispensou o trabalho, mas continuamos pagando. E a opção de mantê-la pagando o que seria justo tem 2 motivos, né? O motivo da preservação da saúde dela, de impedir que ela fique andando de ônibus e correndo risco, e também
pela minha própria saúde e a saúde do meu esposo, né? Diaristas e patrões fazem o que podem durante a pandemia. As necessidades e as dificuldades falam mais alto. Algumas diaristas continuam a trabalhar e assim seguem suas rotinas diárias, tomando todos os cuidados possíveis e rezando para que nada de mal aconteça. O trabalho em home office afetou o dia a dia das famílias brasileiras. O acúmulo de tarefas pelas mulheres, ao se dividir entre atividades da casa, trabalho e filhos, tem causado sobrecarga emocional. A pandemia obrigou diversas mudanças, inclusive nas rotinas das famílias impactadas pelo home office. Segundo levantamentos, as mães têm sido as mais afetadas pela sobrecarga emocional deste período ao se dividir entre o trabalho, os filhos e as atividades domésticas. Sinto assim um pouco, claro, muitas vezes sobrecarregada, porque antes eu tinha um horário, né, da tarde em que eu estava sozinha, em que eu conseguia, digamos, fazer as minhas coisas, né, se eu precisasse descansar um pouco. E hoje tá bem complicado nesse sentido, assim, sabe? E essa é a realidade de muitas brasileiras. Segundo uma pesquisa do Datafolha, 5 em cada 10 mulheres em home office acumularam mais serviços domésticos. Para 64,5% das entrevistadas, tarefas do dia a dia, como cuidar da casa e dos filhos, têm atrapalhado seu desempenho no trabalho. Cansaço, estresse, sensação de ansiedade e inquietação são alguns dos sentimentos mais comuns em momentos de incerteza e sobrecarga emocional. E aí você se vê assim numa situação em que você tem que dar conta do teu trabalho e você tá pensando em muitas coisas que você precisa fazer depois do teu horário de trabalho e quando chega a noite você está exausta. Mas quais os cuidados se deve tomar para que a insegurança não cause problemas psicológicos? A psicóloga Araia Berger explica quais são os sinais de alerta. Os sintomas do estresse, que seria insônia ou sono excessivo, um choro que vem, que a princípio não parece ter muito motivo, uma irritabilidade muito grande e uma sensação de cansaço que parece que não passa. É importante que você consiga criar uma rotina dentro do ritmo seu de trabalho, de organização das coisas e também do ritmo desta criança. Se você é casado, tem um companheiro ou uma companheira que inclusive divide, né, essa paternidade com você, faça-o entender que ele tem que fazer parte deste cuidado, não é dar uma ajuda, que ele faz parte desse cuidado. Programe um horário de descanso para você. Pode ser para você realmente repousar, fazer ali um ócio criativo, assistir uma série, ver um vídeo, mas é importante que você consiga ter esse espaço para ficar ali sozinha, curtindo um pouco aquele momento, porque é nesses momentos que a gente consegue recarregar as nossas energias. E no próximo bloco você vai conhecer os benefícios da aromaterapia. Você conhece a aromaterapia? Essa terapia alternativa utiliza óleos essenciais como base para diferentes tratamentos. Conheça mais na reportagem de Viviane Savulski. Aromas que estimulam o cérebro e podem ajudar nos cuidados com a saúde. Conheça os benefícios da aromaterapia que agora pode ser encontrada no SUS. Os óleos essenciais são substâncias criadas pelo sistema imunológico das plantas. Eles podem ser extraídos através de folhas, flores, troncos, cascas, frutos, sementes e raízes. Vão atuar no nosso físico, no nosso psicoemocional, de diversas formas para melhorar a nossa condição física, se for o caso, mas também a nossa movimentar as nossas emoções, que é o maior objetivo da aromaterapia. Desde março de 2018, a aromaterapia e outras 28 terapias alternativas fazem parte das práticas complementares do SUS. Os óleos essenciais podem ser usados no tratamento e prevenção de diversas doenças, para fins estéticos e também auxiliam o bem-estar.
Podem atuar em várias regiões do nosso corpo, nos hormônios, na renovação da pele e pode atuar fortemente no emocional. Auxilia no tratamento de ansiedade, depressão, irritação, insônia, dores de cabeça, entre muitos outros. Eu usei e ainda uso a aromaterapia para tratar a ansiedade. Tratar a ansiedade e também eu estava muito um nível altíssimo de estresse. Uma semana mais ou menos que eu estava usando a aromaterapia, eu consegui perceber bastante diferença. E com a continuidade, né? Por exemplo, se eu fico sem usar uns 2, 3 dias, de repente eu vejo necessidade de usar, eu usei no mesmo dia e eu já consigo sentir a diferença. Podem ser usados através de difusor de ambiente, difusor de tomada, colares aromáticos e até mesmo inalados através do próprio frasco. Podem ser passados na pele após diluição em óleo vegetal. É fundamental buscar a orientação de um terapeuta para auxiliar na escolha dos óleos essenciais para evitar acidentes e incidentes. Cada caso é avaliado de forma individual, sempre analisando o histórico de doenças já existentes. O aplicativo TikTok ganhou ainda mais destaque durante a pandemia. A plataforma de compartilhamento de vídeos se tornou um espaço de distração durante o isolamento. A reportagem é de Fernanda Gonçalves. O TikTok se tornou a febre da quarentena pelo brasileiro, tendo assim uma adesão de 1 bilhão de pessoas em abril, logo no pico da pandemia. A plataforma foi criada em 2016 por uma empresa chinesa. A ideia principal vem de vídeos curtos, podendo ser feitos danças, desenhos, personagens originais, qualquer coisa. A plataforma é para todos criarem qualquer tipo de conteúdo. Uma dessas pessoas é a Mônica Mamudo, criadora de conteúdo do Instagram que aproveitou o momento para criar vídeos para o TikTok, mostrando um pouco da cultura brasileira. Hits do Carnaval Check, tu conhece ou não conhece? É muito divertido contar pros outros, explicar a nossa cultura, porque eu acho que o Brasil tem uma cultura linda, rica, sabe, eu amo, é um calor, você sente o calor do brasileiro até quando ele tá falando do país dele. Eu nasci em Portugal, eu fui criada no Brasil, então eu tenho um posicionamento, né, eu preciso explicar, né, às vezes porque tem um estereótipo muito grande, especialmente aqui os norte-americanos, eles têm uma visão muito deturpada dos latinos, então eu preciso explicar, tanto que quando eu falo que eu sou brasileira, as pessoas ficam tipo, oh my god, really, but your English is so good, like how did you learn, like do you guys have internet, do you guys have a mall? Aí eu fico tipo, amada, acordem. Mas eu amo explicar desse jeitinho meio louco, meio eu. Além de criadores de conteúdo, existem os admiradores, os fãs, que acompanham os TikTokers. Este é o caso da estudante Gabriele Andrade. Uma grande distração para mim durante essa pandemia é que é um aplicativo onde o mundo inteiro tem acesso e pode usar assim e também produzir conteúdo. E você se interessa muito também pelas pessoas que talvez sejam as mais famosas do aplicativo e você acaba também indo procurar elas em outras redes sociais, procurar mais sobre a vida delas e essas pessoas também te inspiram e você às vezes, muitas vezes também te dá vontade de aprender a coreografia de certa música e talvez postar e tentar ter um certo sucesso como várias pessoas têm. Provavelmente você já se deparou com um vídeo do TikTok, como o Roy Letícia, que viralizou por várias pessoas reeditando o vídeo, ou também viu alguma dancinha ou transição que teve vontade de fazer, como você também se divertir e poder ter seu conteúdo monetizado via TikTok. O meu objetivo é sempre trazer alegria, trazer felicidade e trazer entretenimento, não importa a abordagem, seja abordagem em português, seja abordagem em inglês, o que for no meu alcance que eu puder. Tá facilitando aí nessa quarentena que tá difícil pra todo mundo, eu tô. Então é isso, fica em casa, quando for sair usa máscara e assiste meus vídeos. Que isso, para, que maluca. E o Teju fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau e até a próxima edição.